Homem rico enterra à força suas filhas gêmeas, mas o cachorro Caramelo viu tudo e faz algo. Numa manhã abafada do sertão, quando o sol ainda mal tinha subido mas já queimava a pele, um homem abastado leva suas filhas gêmeas para o quintal e realiza um ritual que ninguém da comunidade entende. Ele prepara uma cova rasa, forra tudo com mantas e flores perfumadas, e acomoda as meninas ali, cobrindo-as de terra fresca até o peito. Ele diz que é um antigo exercício de coragem, um costume herdado da avó, algo que deveria fortalecer o espírito das crianças. Mas quem observa a cena com mais atenção não é nenhum adulto. É o cachorro Caramelo da família, atento, desconfiado, farejando o ar quente e percebendo que aquele dia vai marcar o início de uma transformação profunda na casa inteira. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. A funcionária da família, mulher de fibra e coração sereno, é a primeira humana a notar o comportamento inquieto do Caramelo. Ele corre até ela, roça as patas no chão, late baixo, como se tentasse traduzir algo urgente. A mulher sabe que aquele cão não se agita por qualquer coisa. Enquanto o homem continua o ritual sem perceber o impacto que causa, a comunidade ao redor começa a espalhar rumores, reforçando velhos medos e tradições sertanejas cheias de superstição. Esse momento inicial, aparentemente simples, é o estupim para uma jornada de um ano inteiro, marcada por revelações, tensões familiares, descobertas enterradas no quintal, festas tradicionais que moldam o rumo dos personagens e 3 grandes reviravoltas que mudarão para sempre a relação entre o homem, suas filhas e a própria terra que pisam. Ao longo desse caminho, o Caramelo e a funcionária precisarão enfrentar obstáculos emocionais e sociais, interpretar sinais da natureza e ressignificar tradições antigas para proteger as meninas e trazer harmonia à família. O sol do sertão ainda nem tinha alcançado completamente o alto do céu quando o calor já se fazia sentir no ar espesso. A manhã carregava um cheiro de poeira, terra quente e flores silvestres que cresciam teimosas entre as pedras do quintal da grande propriedade. Era dia de vento parado, daqueles em que até o canto dos pássaros parecia mais lento. A mata esturricada da estação seca rangia ao menor movimento, e a paisagem dourada parecia observar, silenciosa, o acontecimento que mudaria aquela família para sempre. O cachorro Caramelo, de pelo curto, orelhas caídas e olhar vivo, vagava inquieto desde muito cedo. Algo no ar o deixará em alerta. Ele farejava poeira, caminhava em círculos, erguia o focinho e ouvia sons que nenhum humano perceberia. Seu corpo inteiro vibrava com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Naquela casa grande, onde o eco dos passos se perdia pelos corredores de madeira, ele era mais do que um simples animal de estimação. Era guardião, confidente silencioso e testemunha de tudo o que acontecia entre aquelas paredes marcadas pelo tempo. Pouco depois das 6 da manhã, o homem abastado surgiu no quintal carregando 2 mantas coloridas e um saco de flores frescas. Caminhava com passos firmes, como quem sabe exatamente o que está fazendo e não pretende ser questionado. As filhas gêmeas o seguiam de perto, de mãos dadas, com os cabelos longos balançando ao vento e os olhos cheios de expectativa. Elas confiavam no pai, mesmo quando ele parecia agir de forma misteriosa demais para a idade delas compreender. O Caramelo observava tudo de longe, atrás da sombra da velha mangueira que ficava perto da porteira. Ele movia a cauda lentamente, mas o corpo permanecia tenso. Algo naquela movimentação, nas ferramentas, nas mantas, na terra que o homem começara a remexer, o deixava profundamente preocupado. O homem tinha preparado uma cova rasa nos dias anteriores. Não era profunda, não oferecia risco algum, mas chamava atenção pela forma arredondada, pelas flores espalhadas ao redor e pelas pequenas pedras coloridas que cercavam o local. Era um ritual, dizia ele. Um rito de coragem. Uma tradição que sua avó lhe transmitirá num tempo em que a vida no sertão era guiada por crenças antigas, simbolismos e lições passadas de geração em geração. As gêmeas escutavam fascinadas enquanto ele falava sobre enfrentar medos, sobre fortalecer o espírito e sobre a importância de compreender a força da terra. A funcionária da casa, mulher de olhar doce e postura firme, observava a distância. A expressão dela misturava preocupações e tentativas de manter a calma. Ela conhecia o homem há anos e sabia que, apesar do jeito rígido, ele não fazia nada com má intenção. Mas aquilo era diferente. O Caramelo, percebendo a presença da funcionária, correu até ela. Enroscou-se nas pernas dela, latiu baixo, andou em direção ao buraco, voltou, latiu novamente. Era um pedido claro de atenção. Ele queria que ela visse o que ele estava vendo, não o ritual em si, mas a inquietação das gêmeas, a tensão invisível no ar,
a maneira como o vento parara de soprar. Calma, meu amigo, disse a mulher, ajoelhando-se para acariciar sua cabeça. O que está te deixando assim? O caramelo levantou a pata, tocou de leve o chão, como quem diz, olha para a terra. Ela franziu o senho. Conhecia aquele cão melhor que muita gente. Sabia que seus alertas nunca vinham por acaso. Quando olhou para o centro do quintal, um momento surpreendente tomou forma diante dos olhos dela. O homem acomodou as garotas dentro da cova, deitadas sobre as mantas, rodeadas de flores. Elas riam, achando graça da sensação da terra fria sob as costas. O pai começou a cobrir seus corpos até o peito, sempre explicando que aquele era um teste de serenidade, que a terra protegia, que aquilo fortalecia a alma. A funcionária deu um passo à frente, hesitante. A tradição sertaneja era repleta de ritos simbólicos, batismos na chuva, bênçãos com ervas, fogueiras de passagem. Muitos podiam parecer estranhos para quem não crescerá ali. Mas aquela imagem, das duas crianças enterradas até o peito, mexeu com algo profundo dentro dela. O caramelo rosnou baixo, não por agressividade, mas por pura aflição. Suas orelhas estavam baixas, seus olhos fixos nas meninas, seu corpo inteiro em alerta. Ele não entendia o ritual, apenas sabia que as pequenas estavam vulneráveis, e aquilo ativava seu instinto protetor. O homem terminou de ajeitar a terra e pediu que as meninas fechassem os olhos e respirassem fundo. Ele dizia palavras antigas, de um dialeto misturado com expressões da avó, enquanto espalhava pétalas ao redor delas. A cena, vista de longe, tinha uma beleza estranha, quase poética, mas a tensão era palpável. Alguns vizinhos que passavam pela estrada próxima diminuíram o passo, observando com estranhamento. Aquilo correria a região em poucas horas, o sertão não deixava nada passar despercebido. A funcionária respirou fundo e se aproximou. Não queria confrontar o homem, mas algo lhe dizia que era preciso estar mais perto, acompanhar de perto as reações das meninas. Ela sabia que a intenção dele era simbólica, mas também sabia que símbolos podem ferir quando mal aplicados. O caramelo veio junto, roçando o corpo nela, como se pedisse que ela não se afastasse muito. As gêmeas abriram os olhos e sorriram. Está geladinho, pai. A terra abraça vocês, respondeu ele, com uma calma que contrastava com o ambiente carregado ao redor. Sintam a força dela. A funcionária percebeu que as meninas não estavam em perigo físico, mas a inquietação do caramelo ainda a incomodava. O cão farejava a terra, sentia cheiros que ninguém mais podia sentir. Farejou algo perto da borda da cova, algo antigo, enferrujado, que estava prestes a revelar mais do que qualquer humano imaginava naquela manhã. Ela se aproximou e viu quando ele começou a cavar com cuidado, sem estragar o solo preparado pelo pai. As patas dele retiraram a poeira até revelar um brilho fraco, enferrujado, que emergia como um segredo esquecido. O homem percebeu. O que é isso? Perguntou, dando alguns passos. A funcionária se assustou com o objeto que começava a aparecer. Era uma pequena medalha antiga, com símbolos da família. A mesma que, segundo histórias que a avó do homem contava, havia sido usada em rituais de coragem décadas atrás. O vento soprou pela primeira vez naquela manhã. A poeira se ergueu, as flores tremularam, e os olhos do homem abriram-se com surpresa, como se a terra tivesse respondido ao ritual por conta própria. O caramelo se sentou, atento, como quem diz, eu sabia. A funcionária repousou a mão sobre sua cabeça, sentindo que aquilo era apenas o começo. A terra havia despertado. E com ela, verdades que mudariam tudo. O sol já havia subido um pouco mais, deixando o ar ainda mais quente e seco quando o homem pegou a pequena medalha encontrada pelo caramelo. Ele a ergueu entre os dedos, observando o brilho fraco que escapava entre os pontos de ferrugem. A funcionária sentia o coração acelerar. As gêmeas, mesmo ainda parcialmente cobertas de terra, olhavam o pai com uma mistura de curiosidade e admiração. O caramelo observava tudo sentado, com o corpo tenso e o focinho levemente erguido, acompanhando cada movimento. A medalha parecia carregar um peso que ia além do metal. A funcionária se aproximou e perguntou com voz baixa se ele sabia exatamente o que aquela peça representava. O homem respirou fundo antes de responder que aquela medalha fora usada em rituais de passagem quando ele era jovem, ensinamentos da avó, lembranças de uma época em que a família acreditava profundamente nas forças simbólicas da natureza. Disse que não imaginava que o objeto estivesse enterrado ali, e que sua presença só reforçava o significado do ritual que fazia com as filhas.
A funcionária observou o rosto dele. Havia algo mais ali, algo que ele não estava dizendo. Talvez fosse dúvida, talvez medo, talvez apenas saudade de um tempo que não voltaria. As gêmeas, percebendo a tensão crescente, começaram a se mexer dentro da cova. O pai correu para ajudá-las a sair com cuidado, retirando a terra e oferecendo as mãos. A funcionária também ajudou, enquanto Caramelo observava cada gesto como se estivesse pronto para intervir a qualquer momento. Assim que as gêmeas se levantaram, o cheiro da terra fresca misturado ao aroma suave das flores subiu no ar quente. As meninas bateram a poeira das roupas e sorriram, ainda se sentindo parte daquele ritual estranho, mas afetadas por algo que não sabiam explicar. O Caramelo foi até elas, abanando a cauda devagar, como se verificasse se estavam bem. Ele a cheirou, deu uma lambida rápida na mão de uma delas e depois voltou a encará-las com aquele olhar que só cães sabem dar, um olhar que mistura preocupação, carinho e promessa silenciosa de proteção. O pai aproximou-se das meninas com a medalha na mão. Disse que aquele objeto representava coragem e tradição. As gêmeas ficaram fascinadas. A funcionária, porém, continuava inquieta. Ela sugeriu que talvez fosse melhor guardar a peça, limpá-la e estudá-la antes de usá-la em novos rituais. O homem hesitou, olhou para ela como se ponderasse suas palavras, mas guardou a medalha no bolso da camisa. A manhã passou com um silêncio estranho, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som distante de uma carroça passando pela estrada de terra. Depois do ritual, o quintal parecia diferente. O cheiro do barro mexido, o contorno perfeito da cova recém-abandonada, a presença da medalha, tudo dava a sensação de que a terra guardava histórias que ainda não tinham sido contadas. As gêmeas correram para brincar na sombra da mangueira. A funcionária foi atrás delas para supervisionar. O homem ficou parado próximo à cova, com o olhar perdido no chão. O Caramelo permaneceu ao seu lado, observando a expressão do dono. Ele sentiu o cheiro da medalha dentro do bolso do homem. Um cheiro velho, quase adocicado, misturado à ferrugem e ao suor da manhã. O cão sabia que aquele objeto era importante, mesmo que não entendesse por quê. O vento voltou a soprar de maneira leve, levantando grãos de poeira que subiam e desciam no ar como pequenos vagalumes marrons. A funcionária chamou o homem para dentro da casa. Disse que as meninas precisavam comer e que seria bom se ele descansasse um pouco. O homem concordou e caminhou lentamente até a varanda. O Caramelo seguiu. Sentou-se ao lado da cadeira onde ele se acomodou e deitou o focinho nas patas dianteiras, observando tudo com seus olhos atentos e leais. A funcionária preparou uma jarra de suco de caju e trouxe alguns pães de queijo feitos na noite anterior. As gêmeas comeram com entusiasmo, conversando sobre como a terra parecia geladinha e como as flores cheiravam diferente quando estavam perto do chão. Elas falavam com tanta naturalidade que a funcionária sorriu, aliviada. Ao menos não estavam assustadas. O homem, porém, não parecia relaxado. Ele olhava para o quintal como se esperasse que algo emergisse de lá novamente. Depois do café, as gêmeas foram ajudar a funcionária na cozinha. O homem se levantou da cadeira e caminhou até o quintal. O Caramelo o acompanhou, sempre alerta. Ele se aproximou da cova e agachou-se, observando os contornos perfeitos da terra recém-revolvida. Colou a medalha na palma da mão e murmurou palavras antigas, quase como se estivesse conversando com alguém que não estava mais ali. O Caramelo ouviu, inclinou a cabeça para o lado, tentando interpretar aquele comportamento. A funcionária percebeu que o homem estava sozinho no quintal e decidiu ir até ele. O calor agora era mais forte, o ar mais seco. Ao se aproximar, ela viu que ele estava com os olhos semicerrados, pensando profundamente. Perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que sim, que estava apenas lembrando das histórias da avó. Disse que ela era uma mulher forte, que acreditava que a terra tinha espírito próprio e que era preciso respeitar seus ciclos. Contou que quando era criança, a avó o colocava para tocar a terra com as mãos, dizendo que aquilo era um abraço da natureza. A funcionária ouviu com atenção. Ela entendia a importância das tradições no sertão. Todos ali cresciam cercados de crenças antigas. A chuva era celebrada como um milagre, o canto da coruja era sinal de reflexão, o vento forte carregava avisos que só os mais experientes sabiam interpretar. A cultura local moldava vidas, decisões e medos. O Caramelo percebeu algo. Ele se levantou e começou a farejar não apenas a cova, mas o solo ao redor dela. Os passos dele o levaram para trás do galpão, onde a terra tinha um cheiro diferente.
Umidade. Antiguidade. Memórias enterradas. Ele cavou um pouco, rápido, preciso. A funcionária o observou, intrigada. O homem também virou-se para olhar. E então viram raízes grossas, fortes, que pareciam pertencer a uma planta antiga. Talvez fosse parte da vegetação de muitos anos atrás, talvez estivesse ligada aos rituais antigos que a avó dele fazia. O homem ficou impressionado. A funcionária se aproximou e tocou de leve as raízes. Sentiu uma textura fria, quase úmida. As gêmeas, ouvindo movimentos do lado de fora, correram para ver o que estava acontecendo. Elas ficaram maravilhadas com as raízes grossas que saíam da terra como braços retorcidos. O caramelo se afastou um pouco e sentou, como se dissesse que já tinha feito sua parte. O homem explicou que a avó acreditava que certas plantas eram guardiãs do quintal, protetoras da casa, do espírito e da família. Disse que talvez aquelas raízes fossem parte de alguma planta medicinal que sua avó cultivava. A funcionária comentou que algumas raízes antigas eram usadas para fazer chás que acalmavam a mente. As gêmeas ficaram curiosas. O caramelo observava tudo com atenção, atento à mudança de energia ao redor. A funcionária sugeriu que estudassem as raízes com cuidado, para não prejudicar a planta. O homem concordou, mas parecia inquieto. Ele tocava a medalha no bolso da camisa, como se tentasse se conectar com o passado. As meninas observaram as raízes por mais alguns minutos, encantadas com a descoberta. Depois voltaram para brincar sob a sombra da árvore, e a funcionária foi atrás delas. O caramelo ficou ao lado das raízes, olhando para o homem. Era como se quisesse que ele entendesse que aquilo era importante, que havia mais segredos na terra do que imaginavam. O homem passou a mão sobre a cabeça do caramelo e disse, com a voz baixa, que precisava entender o significado daquela descoberta. Agradeceu ao cão, como se ele realmente tivesse sido o guia que revelara algo essencial. A tarde chegou carregada de calor. A funcionária colocou bacias de água fresca pela casa, regou as plantas e preparou um guisado simples para o almoço. As gêmeas brincavam com o caramelo, que parecia finalmente relaxar. O homem permanecia pensativo, olhando pela janela em direção ao quintal, sempre com a medalha na mão. Quando o sol começou a baixar, tingindo o céu de laranja e vermelho, o homem chamou a funcionária e as gêmeas para conversar. Disse que queria entender melhor as tradições da avó, que precisava revisitar memórias guardadas. Perguntou à funcionária se ela poderia ajudá-lo a organizar objetos antigos da família, guardados em um baú no galpão. Ela concordou. As gêmeas ficaram animadas com a ideia de explorar um baú antigo. O caramelo, ouvindo o tom sério do homem, ficou alerta novamente. Enquanto todos caminhavam para o galpão, o vento soprou com mais força, trazendo o cheiro da caatinga, da terra e de plantas secas. O sertão parecia observar a família, como se aguardasse o próximo passo. O caramelo foi o primeiro a entrar no galpão. Ele farejou o ambiente, sentindo o aroma de madeira velha, ferramentas antigas e lembranças empoeiradas. Quando o homem abriu o baú, uma nuvem de poeira subiu, iluminada pelo último raio de sol. Dentro havia tecidos antigos, cadernos de anotações, fotos amareladas e pequenos objetos que carregavam a história de gerações. O caramelo aproximou-se do baú e cheirou cada item com cuidado, como se separasse o que era importante do que era apenas memória. O homem retirou um caderno com a capa de couro já desgastada. Abriu-o com cuidado, como se temesse que o papel se desmanchasse. Nas primeiras páginas havia escrito sobre rituais, sobre a força da terra, sobre o ciclo das plantações e sobre símbolos usados pela família por décadas. A funcionária leu parte das anotações em voz baixa. Dizia que a terra era um espelho do espírito humano, que tocar a terra ajudava a enfrentar medos internos e externos, e que certos rituais só deveriam ser feitos quando o coração estivesse em equilíbrio. As gêmeas ouviram com atenção, encantadas por aquelas histórias antigas. O homem pareceu afetado por algo que leu, mas não disse nada. O caramelo se deitou próximo ao baú, como se estivesse guardando aquele conhecimento. Seus olhos acompanhavam os movimentos de todos, atento, sempre pronto para agir quando necessário. O céu escureceu lentamente e a noite tomou conta da propriedade. A funcionária acendeu lamparinas espalhadas pela casa. O homem guardou o caderno e a medalha com cuidado. As gêmeas foram dormir mais cedo, cansadas da aventura. O caramelo ficou parado na porta do quarto delas até confirmar que estavam bem. A noite trouxe um vento suave que balançava as folhas da mangueira.
O cheiro da terra ainda pairava no ar. A casa parecia respirar junto com a família, enquanto o sertão observava em silêncio. O Caramelo deitou-se na varanda, com os olhos atentos à cova no quintal. Ele sabia que a terra guardava mais segredos. E sabia, também, que seu papel estava apenas começando. A noite havia sido silenciosa, com apenas o farfalhar suave das folhas e o canto distante de alguns insetos que resistiam à seca. O Caramelo dormiu na varanda, mas cada pequeno som fazia abrir os olhos. O cachorro sentia que o quintal guardava mais do que raízes antigas ou memórias enterradas. Havia algo no ar, uma espécie de chamado silencioso que apenas ele parecia ouvir com tanta nitidez. Seu sono vinha aos pedaços, entre cochilos curtos e longos momentos de vigília, sempre atento à cova e ao galpão onde o baú havia sido aberto no dia anterior. Antes mesmo do sol nascer, o Caramelo levantou-se e caminhou em direção ao quintal. O chão ainda estava frio, e a brisa da madrugada trazia consigo o perfume das plantas que resistiam à estação seca. Ele farejou o local onde as raízes haviam sido vistas, depois circulou pela cova e, por fim, parou diante do galpão. O galpão parecia maior àquela hora, como se suas sombras guardassem segredos que só amanheceriam quando o sol tocasse o telhado. O cão sentou-se e esperou. Quando o primeiro raio de luz tingiu o horizonte de amarelo, a funcionária saiu da casa com passos lentos e cuidadosos. Ela se espreguiçou na varanda, inspirando o ar fresco da manhã. Ao ver o Caramelo sentado de frente para o galpão, sentiu um arrepio leve. Havia algo naquele cão que sempre a impressionava, uma sabedoria silenciosa que ultrapassava o mero instinto animal. Ela se aproximou dele e perguntou em voz baixa o que tanto o intrigava. O Caramelo apenas levantou o olhar, depois voltou a encarar a porta do galpão. A funcionária entendeu o recado. Pegou as chaves penduradas ao lado da porta da cozinha e caminhou até lá. Ao destrancar a porta, um cheiro de madeira úmida e poeira subiu no ar. O Caramelo entrou primeiro, farejando cada canto como se esperasse encontrar algo novo. A funcionária acendeu a luz fraca que pendia do teto. O galpão se iluminou parcialmente, revelando ferramentas antigas, sacos de estopa, caixas empilhadas e o velho baú já fechado. A funcionária abriu o baú novamente, motivada pela sensação de que havia deixado algo importante passar na noite anterior. O Caramelo se aproximou, farejando o interior. Entre os cadernos e objetos antigos, havia um pequeno pano dobrado que ela não lembrava de ter visto. Talvez estivesse escondido sob algum tecido no dia anterior, talvez fosse apenas um detalhe que passou despercebido na pressa. Ela desdobrou o pano e encontrou dentro dele uma pequena pulseira feita de sementes escuras e brilhantes, amarradas com um fio simples, mas resistente. A pulseira tinha um cheiro diferente, mais forte, como se guardasse a essência de uma planta medicinal. O Caramelo farejou e se afastou um pouco, como se aquele aroma despertasse algo profundo em sua memória. A funcionária levou a pulseira até o nariz e reconheceu o cheiro. Era de uma planta usada por anciãs da região para acalmar o espírito, uma erva que só crescia em certos períodos do ano e geralmente perto de raízes profundas. De repente tudo fez sentido. As raízes encontradas no dia anterior, a medalha, o ritual, o caderno da avó. Era possível que aquela parte da terra ainda guardasse resquícios das antigas práticas da família. Enquanto ela segurava a pulseira, o homem apareceu na porta do galpão. Ainda estava com o rosto marcado pelo cansaço e pelo peso das lembranças que o visitaram durante a noite. Perguntou o que ela estava segurando. A funcionária mostrou a pulseira e explicou o que havia encontrado dentro do baú. O homem a pegou e sentiu o cheiro. Seu olhar se transformou. Ele reconheceu imediatamente o aroma da planta que a avó chamava de guardiã do coração. O Caramelo observava tudo, atento. Ele sentia que aquele objeto tinha grande importância, algo que influenciaria decisões futuras. O homem guardou a pulseira no bolso da calça e agradeceu à funcionária pela descoberta. Disse que precisava de tempo para entender como juntar todas aquelas peças do passado. O sol começou a subir rapidamente, e o calor voltou a tomar conta do ambiente. As gêmeas acordaram cheias de energia e correram para o quintal, onde encontraram o Caramelo esperando. Elas fizeram carinho no cachorro, puxando para brincar, mas perceberam que ele estava mais atento do que o normal. Ele corria até a cova, voltava até elas, depois seguia para as raízes. Parecia tentar mostrar algo. As meninas chamaram o pai para ver. Ele se aproximou e observou o comportamento do cão. Então, correu a mão sobre sua cabeça e elogiou sua percepção.
Disse às gêmeas que o caramelo estava indicando que a terra guardava mais segredos. As meninas ficaram animadas, curiosas com a ideia de que havia algo escondido ali que poderia revelá-las mais sobre a família. O homem, no entanto, assumia um semblante cada vez mais reflexivo. A funcionária aproveitou o clima tranquilo da manhã para preparar o almoço antecipado. Enquanto cortava legumes na cozinha, ela foi tomada por pensamentos sobre a família, sobre o homem e suas tradições, sobre a força que o sertão tinha na vida de todas aquelas pessoas. Ela se lembrava das histórias de sua própria família, dos rituais simples que faziam durante a estiagem para pedir chuva, dos ensinamentos passados pelos mais velhos que sempre falavam para respeitar a terra porque ela guardava memórias. O caramelo entrou na cozinha e se sentou próximo à porta. A funcionária se abaixou para fazer carinho nele. Ela confessou ao cão, como se ele pudesse entender cada palavra, que estava com medo do rumo que as coisas poderiam tomar. Ela não sabia se o homem estava preparado para enfrentar as próprias emoções que o ritual havia despertado. O caramelo apoiou a cabeça em seu joelho, como se tentasse transmitir calma. Depois do almoço, o homem levou as gêmeas para a varanda e lhes contou histórias da avó. Histórias sobre coragem, sobre superação, sobre os tempos difíceis da seca. As meninas ouviam fascinadas, como se cada palavra criasse imagens vivas em suas mentes. O caramelo deitou aos pés do homem, ouvindo tudo em silêncio, como se estivesse protegendo aquele momento. A funcionária observava de longe, sentindo um aperto no peito. Pela primeira vez, ela percebia que o homem não fazia aqueles rituais por teimosia, mas por medo. Medo de falhar como pai, medo de perder a conexão com as filhas, medo de não ser capaz de guiá-las em um mundo tão duro quanto o sertão. Ela compreendeu que o ritual era uma tentativa de manter viva a ligação com a avó, com o passado, com tudo o que ele acreditava. O caramelo levantou a cabeça de repente, farejando o ar. Algo estava vindo. Um cheiro diferente, úmido, promissor. As gêmeas também sentiram uma mudança no vento. Olharam para o céu e viram nuvens cinzentas se aproximando lentamente. O homem levantou-se, surpreso. A funcionária saiu na varanda e olhou o horizonte com a mão sobre os olhos. Não chovia havia semanas, e a chegada da chuva era sempre um evento marcante no sertão. O cheiro de chuva ficou mais forte, trazendo consigo o perfume da terra que ansiava pela água. As folhas da mangueira se movimentaram com mais vigor, como se comemorassem a chegada da umidade. O caramelo caminhou pelo quintal, sentindo a energia mudar. Ele sabia que a chuva significava mais do que um simples alívio do clima. Na cultura local, a chuva era sinal de renovação, de cura, de recomeços. Era como se a natureza respondesse às emoções da casa. Quando as primeiras gotas caíram, as gêmeas correram para o quintal, estendendo os braços e rindo enquanto a água molhava seus cabelos e roupas. O homem hesitou por um instante, mas logo caminhou até elas, permitindo-se sentir a chuva bater em seu rosto. A funcionária observou com um sorriso discreto. A chuva vinha como um presente, como uma bênção silenciosa para aquela família. O caramelo também se deixou molhar, correndo de um lado para o outro, farejando cada gota que batia na terra. O cheiro da água encontrando o solo seco era uma mistura poderosa de barro, vida e lembranças. Ele sentiu as raízes vibrarem sob o chão, como se despertassem com a chuva. A funcionária percebeu que a chuva estava intensificando a energia da casa. As gêmeas tinham brilho nos olhos, o homem parecia mais leve, e o caramelo corria com a alegria de quem compreendia profundamente a importância daquele momento. O céu abriu-se completamente, e a chuva caiu com força, lavando a poeira, limpando as folhas, revigorando a terra. Quando a chuva diminuiu, todos retornaram para dentro da casa, encharcados, mas aliviados. A funcionária preparou toalhas para secar as meninas. O homem se sentou na varanda, respirando fundo, como se tivesse acabado de tomar a decisão mais importante de sua vida. Ele chamou a funcionária e falou sobre a pulseira, a medalha e o caderno da avó. Disse que precisava entender como aplicar os rituais corretamente, de forma que não assustasse as filhas e respeitasse seu próprio limite emocional. O caramelo deitou ao lado dele, desta vez mais tranquilo, como se aquela chuva tivesse carregado embora parte da inquietação que dominava o ambiente. A funcionária sentiu esperança pela primeira vez desde o ritual. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas a chuva era um sinal claro de que algo estava mudando. O homem, ao olhar para o quintal molhado, tomou uma decisão silenciosa: iria ressignificar as tradições, entendê-las e adaptá-las.
Não queria mais que as gêmeas fossem expostas a algo que não compreendiam completamente. Ele precisava aprender, precisava ouvir, precisava observar. E sabia que não estava sozinho. Tinha o apoio das meninas, da funcionária e, principalmente, do Caramelo, que parecia ser o guardião silencioso daquele quintal cheio de memórias. A noite caiu lentamente, com o cheiro de terra molhada invadindo toda a casa. O Caramelo circulava entre os cômodos, certificando-se de que todos estavam bem. Quando finalmente se deitou na varanda, olhou para o quintal iluminado pela luz fraca da lua refletida nas poças d'água. Ele sentiu que a terra estava mais viva. E sabia que novos segredos seriam revelados em breve. A madrugada recuava devagar, deixando para trás um rastro de umidade que ainda pairava no ar após a chuva da noite anterior. O cheiro de terra molhada era intenso, quase doce, e parecia vibrar em cada canto da propriedade. O Caramelo havia dormido pouco, acordando inúmeras vezes para cheirar o quintal, como se a chuva tivesse despertado memórias e energias há muito adormecidas no solo. Ele caminhava lentamente, farejando cada centímetro, com os pelos ainda eriçados, atento ao que o silêncio da madrugada tentava lhe dizer. Quando o primeiro canto dos galos ecoou pela região, a funcionária acendeu a luz da cozinha e começou a preparar o café da manhã. O cheiro de café recém-passado misturou-se ao aroma forte da terra recuperada pela chuva, criando um ambiente acolhedor que contrastava com a tensão silenciosa que ainda pairava sobre a casa. O Caramelo entrou devagar, com passos cuidadosos, sentando-se ao lado da porta enquanto observava cada movimento dela. A funcionária deu um sorriso leve e comentou que ele parecia mais sensível desde a descoberta das raízes e da pulseira. Falou em voz baixa, como se conversasse com alguém que realmente pudesse responder. Disse que a chuva do sertão costumava despertar coisas que nem os mais velhos sabiam explicar. Enquanto falava, ela pegou um pano e secou o chão molhado perto da janela, onde algumas gotas insistiam em cair pela fresta. O Caramelo apenas observava, com o olhar atento de quem compreendia mais do que parecia. As gêmeas acordaram pouco depois, cheias de energia por causa da chuva. Correram para a cozinha ainda de pijama, animadas para brincar na terra molhada. O pai dela chegou por último, com o rosto menos tenso do que nos dias anteriores. Ele dormira pouco, mas sentia-se mais leve. A chuva havia ajudado a aliviar algo dentro dele. Ele se sentou à mesa, passou a mão nos cabelos e respirou fundo, tentando organizar as ideias. A funcionária serviu o café, e as gêmeas comeram frutas com pão de queijo. O homem tomou o café em silêncio, pensativo, olhando pela janela para o quintal ainda encharcado. O Caramelo permaneceu imóvel ao lado da porta, observando todos, especialmente o homem. A funcionária notou o silêncio e perguntou se ele havia dormido bem. Ele respondeu que sim, mas que estava com a mente cheia de lembranças da avó. Disse que queria falar com a anciã da vila, a única que ainda conhecia detalhes profundos sobre as tradições antigas da região. As gêmeas pediram para ir junto. A funcionária hesitou, mas o homem concordou. Disse que seria bom para elas aprenderem sobre a cultura local, mas que precisava garantir que nenhuma informação as assustasse. Prometeu filtrar o que fosse complicado demais para crianças. O Caramelo, ao ouvir o nome da anciã, levantou as orelhas e caminhou até o homem, como se pedisse para ir junto. O homem sorriu e disse que claro, ele também iria. Após o café, a funcionária arrumou as meninas e preparou uma bolsa com água, frutas e toalhas. O grupo saiu caminhando pela estrada de terra que levava até a vila. A caminhada era curta, mas cheia de pequenos detalhes que só quem cresceu no sertão sabia apreciar. O cheiro da vegetação molhada, o som das folhas balançando com o vento, a luz do sol batendo no barro ainda úmido, criando brilhos dourados no caminho. O Caramelo corria à frente, depois voltava para perto das meninas, certificando-se de que estavam seguras. Elas caminhavam tranquilas, encantadas com a mudança na paisagem após a chuva. O pai seguia sério, mas mais calmo. A funcionária caminhava ao lado das meninas, observando as expressões curiosas delas. Quando chegaram à vila, os vizinhos os cumprimentaram com sorrisos e comentários sobre a chuva. Todos sabiam que qualquer chuva no sertão era motivo de celebração. A casa da anciã ficava no final da estrada, sob a sombra de um pé de umbuzeiro que resistia bravamente ao clima. A mulher era conhecida por sua sabedoria, por conhecer plantas medicinais e por guardar histórias antigas como se fossem pedaços de ouro. Quando o grupo chegou, ela estava sentada na varanda, limpando algumas folhas e raízes. Sorriu ao vê-los.
O caramelo correu até ela e deitou aos seus pés. A anciã riu e disse que ele era um cão especial, com olhos que enxergavam o que muitos humanos não viam. O homem se aproximou, cumprimentou-a e explicou tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Falou sobre o ritual, a medalha, as raízes, a pulseira encontrada no baú. A anciã ouviu em silêncio, sem interromper, apenas observando cada expressão dele. As gêmeas ficaram sentadas ao lado da funcionária, ouvindo tudo com atenção. Quando o homem terminou de falar, a anciã pegou a pulseira que ele havia trazido e a cheirou. Seus olhos se abriram lentamente. Ela disse que aquela pulseira era feita com uma planta rara, conhecida por acalmar emoções profundas. Disse que era usada em momentos de grande reflexão e que fazia parte de um ritual de passagem para adultos, não para crianças. A funcionária sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. O homem ficou rígido, como se tivesse levado um golpe invisível. A anciã explicou que a terra da propriedade da família dele era sagrada para os antigos, porque ali cresciam raízes profundas que guardavam a energia dos ancestrais. Disse que a avó dele sabia disso e usava a terra como guia para ajudar as pessoas a enfrentarem seus medos. Mas reforçou que cada ritual exigia preparo emocional, clareza interna e respeito ao tempo correto. Disse que repetir rituais sem compreender o significado podia causar mais confusão do que cura. O homem ouviu tudo com o rosto marcado por preocupação. As gêmeas olhavam para ele, percebendo que algo deixava inquieto. A funcionária tocou levemente o braço dele, oferecendo apoio silencioso. O caramelo levantou a cabeça e olhou diretamente para o homem, como se confirmasse o que a anciã dizia. A anciã continuou. Disse que a chuva que caíra era um sinal claro de que a terra estava respondendo aos movimentos emocionais da família. Disse que a terra nunca devolvia algo sem razão. Ela acreditava que a medalha e as raízes foram reveladas porque algo dentro do homem precisava ser compreendido. A funcionária sentiu os olhos marejarem. As gêmeas ficaram quietas, sem entender completamente, mas percebendo a seriedade do momento. O caramelo caminhou até o homem e encostou o nariz em sua mão. A anciã pediu para ver o caderno antigo. O homem entregou. Ela folheou lentamente as páginas, como se tocasse pequenas relíquias. Parou em um trecho que falava sobre coragem. Falava sobre como enfrentar medos não significava forçar o corpo, mas alinhar o coração. Disse que a avó dele sempre acreditou que coragem verdadeira era construída em silêncio, com o tempo, e não com pressão. O homem ficou pensativo. A funcionária viu uma sombra de arrependimento em seus olhos. Ele finalmente entendeu que forçar as gêmeas a um ritual que ele mesmo não compreendia totalmente era mais um pedido de ajuda do que um ato de tradição. A anciã colocou a mão sobre a dele e disse que ainda havia tempo de ressignificar tudo. O caramelo latiu baixo, como se concordasse. As gêmeas se levantaram e abraçaram o pai. Ele se emocionou, apertando-as contra o peito. A funcionária observou, com o coração apertado e grato. A anciã pediu para que todos fossem até o quintal dela. Lá, ela mostrou várias raízes, plantas e ervas. Explicou o significado de cada uma, seus usos, suas tradições. As gêmeas ficaram fascinadas, o homem ficou atento, a funcionária absorvia cada detalhe, e o caramelo caminhava entre as plantas como se conhecesse aquele ambiente desde sempre. A anciã preparou um pequeno chá com uma das ervas e ofereceu ao homem. Disse que ele precisava se acalmar por dentro antes de tentar qualquer ritual novamente. Ele bebeu lentamente, sentindo o sabor amargo e quente descer pela garganta. A funcionária notou seus ombros relaxarem pela primeira vez em dias. As gêmeas ficaram observando, sentindo que algo de importante estava acontecendo. Ao final da visita, a anciã entregou ao homem uma pequena semente envolta em um pano vermelho. Disse que aquela semente representava um novo começo, que deveria ser plantada quando ele estivesse preparado para criar um novo ritual, desta vez para unir a família ao invés de testá-la. O caramelo cheirou a semente e lambeu o dedo do homem, como se abençoasse o gesto. O sol começava a descer quando a família iniciou o caminho de volta. O vento estava mais suave, e o cheiro da chuva ainda pairava no ar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Gêmeas conversavam animadas sobre as plantas da anciã. A funcionária caminhava ao lado do homem, que segurava a semente com cuidado. O caramelo corria à frente, depois voltava,
como se estivesse guiando o caminho de volta. Quando chegaram à propriedade, a luz da tarde iluminava a cova, as raízes e as poças d'água ainda brilhantes no quintal. O homem parou e observou tudo por alguns instantes. A funcionária também parou, sentindo o peso simbólico daquele momento. O caramelo sentou-se ao lado das gêmeas, atento. O homem guardou a semente com cuidado e respirou fundo. Ele sabia que precisava mudar. A funcionária preparou o jantar, e todos se sentaram juntos para comer. O clima era mais leve, mais acolhedor. O caramelo deitou ao lado da mesa, sentindo que a casa estava em paz. As meninas conversavam sobre o que haviam aprendido. O homem parecia introspectivo, mas sereno. Naquela noite, o céu estava estrelado, e a lua iluminava o quintal. O caramelo caminhou até a cova e deitou-se perto dela. Ele sentia o coração do quintal pulsando com força. Sabia que novos caminhos estavam se abrindo, e que ele estaria lá, sempre, para proteger a família e guiar os passos deles, assim como havia feito desde o início. O amanhecer chegou silencioso, como se a natureza inteira estivesse aguardando o próximo movimento da família. A luz dourada se espalhava devagar pelo quintal ainda úmido, criando reflexos prateados nas poças que restavam da chuva do dia anterior. O caramelo despertou antes de todos. Seus olhos se abriram suavemente, acompanhando o som distante de pássaros que começavam a cantar. Ele levantou-se devagar, espreguiçando cada músculo com calma, antes de farejar o ar com atenção redobrada. Era como se a terra tivesse outra voz naquela manhã, uma vibração diferente, mais profunda. O cheiro de barro fresco se misturava a um leve aroma de folhas verdes, e o caramelo caminhou em direção ao quintal, sentindo que algo havia mudado desde a visita à anciã. Ele aproximou-se da cova onde as meninas haviam sido enterradas simbolicamente dias antes. Tocou com a pata a terra ainda marcada, sentindo o frescor que subia do subsolo. Seus pelos se eriçaram levemente, mas desta vez não por alerta, e sim por reconhecimento. A terra estava viva, atenta, esperando. Dentro da casa, a funcionária foi a primeira a acordar. Ela já estava acostumada a levantar antes do sol, hábito de muitos anos trabalhando em propriedades do sertão. Aproximou-se da janela e viu o caramelo sentado diante da cova. Sorriu levemente, percebendo como ele parecia compreender tudo ao redor com uma sensibilidade quase humana. Era como se aquele quintal fosse parte dele tanto quanto seu próprio corpo. Ela preparou o café silenciosamente, deixando o cheiro se espalhar pela casa. Conforme a bebida aquecia a cozinha, o aroma familiar acordou as gêmeas, que surgiram saltitando pelo corredor, com os cabelos bagunçados e ainda sonolentas. Elas correram até o quintal e encontraram o caramelo atento, sentado como sentinela. O sol iluminava seu pelo dourado, tornando-o quase parte da paisagem sertaneja. O pai das meninas apareceu pouco depois, com passos lentos e o rosto ainda marcado por reflexões que o acompanhavam desde a conversa com a anciã. Ele respirou fundo ao ver o cão diante da cova e sentiu um peso simbólico no ar. A funcionária aproximou-se e avisou que prepararia um chá especial sugerido pela anciã. Ele agradeceu com um aceno silencioso. Enquanto tomavam o café da manhã, as gêmeas comentaram animadamente sobre as ervas que viram no dia anterior. Falaram sobre os cheiros, as cores e a explicação da anciã sobre como algumas plantas podiam curar e outras fortalecer o espírito. O pai ouviu tudo com atenção, como se estivesse tentando reorganizar seu próprio entendimento sobre tradições que sempre acreditou conhecer bem. Após o café, a funcionária perguntou ao homem se ele havia pensado no que faria com a semente dada pela anciã. Ele respondeu que sim, mas que precisava compreender melhor o significado dela antes de plantá-la. Disse que queria envolver todos no processo, inclusive o caramelo, já que aquele cão parecia sentir a terra de uma maneira que ninguém mais conseguia. As gêmeas ficaram empolgadas com a ideia, imaginando o que poderia nascer daquela semente. O caramelo, ouvindo tudo, aproximou-se e deitou ao lado das meninas, como se quisesse participar da conversa. A funcionária observou o gesto com carinho e pensou em como aquele cão havia se tornado o centro emocional da casa. Sua presença era calma, constante e profundamente conectada àquilo que ninguém conseguia ver. O pai decidiu que era hora de revisitar o baú da avó. Chamou as gêmeas e a funcionária para acompanhá-lo. O caramelo seguiu à frente, guiando-os até o pequeno quarto onde o baú permanecia desde que havia sido encontrado. A madeira antiga guardava o cheiro de tempo e história. Quando o pai levantou a tampa, o ar se encheu de um aroma leve de papel envelhecido e raízes secas. Ele tirou de dentro do baú algumas cartas,
todas escritas à mão com a caligrafia delicada da avó. A funcionária pegou uma delas e leu silenciosamente. A carta falava sobre a força das mulheres da família, sobre coragem interior e sobre como tradições só faziam sentido quando uniam as pessoas, e não quando as separavam. As gêmeas ouviram atentamente enquanto a funcionária lia trechos em voz alta. O pai permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. O caramelo farejou o interior do baú e encontrou outra pequena raiz guardada num envelope de tecido. Era menor do que as raízes encontradas na cova, mas tinha o mesmo cheiro forte e adocicado. O homem pegou a raiz nas mãos, reconhecendo imediatamente o simbolismo que a anciã havia mencionado. A funcionária lembrou que a anciã havia dito que algumas raízes guardavam energia dos ancestrais. Ele assentiu e colocou a raiz ao lado da pulseira encontrada anteriormente. As gêmeas perguntaram se poderiam plantar alguma coisa junto da semente dada pela anciã. O pai sorriu e respondeu que primeiro precisavam preparar a terra. Sugeriu que passassem o dia cuidando do quintal, limpando o solo, tirando raízes antigas que não faziam parte do ritual e preparando um espaço especial para a semente. O caramelo latiu baixo, como se aprovasse a ideia. Todos saíram para o quintal. A funcionária trouxe enxadas pequenas e pás, e o pai pegou ferramentas maiores guardadas no galpão. O sol estava ameno, e o vento carregava restos de umidade da chuva. As gêmeas ajudavam pegando pedrinhas, arrancando pequenas ervas e limpando a área ao redor da cova. O caramelo circulava pelo terreno, farejando cada canto e garantindo que não havia nenhum perigo escondido. Enquanto trabalhavam, o pai explicou antigas crenças da avó. Falou sobre respeito pela natureza, sobre como a terra respondia aos sentimentos das pessoas e sobre tradições que sempre marcaram a família. A funcionária complementou com histórias que ouvirá ao longo da vida, especialmente sobre como a chuva no sertão sempre significava renovação. As gêmeas ouviam encantadas. O caramelo caminhava entre eles como parte indispensável daquele momento. À medida que o dia avançava, o quintal começou a ganhar uma aparência renovada. As folhas secas foram recolhidas, as poças evaporaram com o calor crescente e o solo da área escolhida para o plantio ficou mais solto e fértil. O pai parou por um instante, contemplou o espaço e percebeu que o novo ritual que pretendia criar precisava ter outro significado. Não deveria exigir coragem extrema, mas sim união e serenidade. A funcionária trouxe uma vasilha com água fresca. As gêmeas beberam primeiro, e depois ela encheu um pote para o caramelo. O cão bebeu devagar, olhando para todos como se observasse cada movimento com profunda atenção. Ele caminhou até o centro da área preparada e deitou-se ali, como se marcasse o lugar exato onde a semente deveria ser plantada. O pai olhou para a funcionária e sorriu, agradecendo silenciosamente pelo apoio constante dela. Em seguida, chamou as meninas e disse que aquele seria o novo começo da família. A funcionária enxugou discretamente uma lágrima que ameaçava cair. O caramelo levantou-se devagar, aproximando-se do homem e tocando sua perna com o focinho, como se o encorajasse. O pai segurou a pequena semente envolta no pano vermelho. O vento soprou forte naquele momento, carregando um aroma fresco de vegetação recém-renovada. As gêmeas seguraram as mãos da funcionária, e o caramelo sentou-se ao lado delas. O pai abriu o pano. A semente pequena, de cor castanha, parecia pulsar sob a luz do sol. Ele ajoelhou-se e, com cuidado, colocou a semente no buraco preparado. Cobriu-a com a terra que o caramelo havia marcado mais cedo. A funcionária pediu para que todos fechassem os olhos por um instante, e assim fizeram. O vento soprou novamente, mais suave. O ar carregava uma sensação de paz que parecia envolver cada um ali. O pai agradeceu em voz baixa pela oportunidade de recomeçar. A funcionária murmurou uma prece silenciosa. As gêmeas apertaram as mãos uma da outra com força, imaginando a árvore enorme que poderia nascer dali. O caramelo permaneceu em silêncio absoluto, respirando fundo, sentindo a energia que se formava ao redor da semente. Quando abriram os olhos, o sol brilhava com mais intensidade. A funcionária pegou o regador e deu às meninas. Elas molharam a terra com cuidado, deixando a água descer lentamente e penetrar no solo recém-preparado. O caramelo aproximou-se e tocou a terra com o focinho, como se desse sua bênção final. A tarde chegou com um calor suave, e a casa parecia mais leve do que nunca. O quintal estava limpo, o ritual havia sido refeito com amor, e a família parecia finalmente alinhada com o significado da tradição. Naquela noite, enquanto todos jantavam juntos na varanda,
o Caramelo deitou-se perto da cadeira das meninas. Ele olhava para o quintal iluminado pela lua crescente. Sentia que algo novo havia começado, algo que a terra havia aceitado. E ali, sob o céu do sertão, a família deu seu primeiro passo rumo à verdadeira união que tanto buscava. A madrugada chegou com um frio suave que raramente visitava o sertão. O vento deslizou pela janela do quarto das gêmeas e fez as cortinas balançarem devagar, como se chamasse quem dormia para contemplar algo importante lá fora. O Caramelo despertou primeiro, como sempre. Abriu os olhos devagar, sentindo o ar fresco entrar por seu focinho. Levantou-se, caminhou até a porta e escutou atentamente. O silêncio era profundo, mas não era vazio. Era um silêncio cheio de significado, como se a natureza inteira aguardasse um único momento. Ele empurrou a porta com a pata e saiu para o quintal. O chão ainda guardava um resquício da chuva dos dias anteriores, e o ar tinha cheiro de folha verde e barro fresco. A lua estava alta, iluminando o espaço como se fosse uma lamparina natural. E foi ali, diante da pequena área onde a semente havia sido plantada, que o Caramelo parou abruptamente. No centro da terra macia, havia algo novo. Um pequeno broto. Tão pequeno que parecia quase tímido diante do tamanho do quintal, mas tão vivo que emitia uma presença forte, inequívoca. O Caramelo aproximou-se com cuidado, como se visse um filhote. Cheirou devagar, sentindo o aroma suave que emanava dele, um cheiro quase adocicado, misturado ao perfume da terra recém-acordada. Seus olhos se iluminaram. Ele latiu uma vez, baixinho, como se chamasse alguém. A funcionária, que já acordara para esquentar a água do café, ouviu o latido e saiu com uma manta sobre os ombros. Viu o Caramelo perto da cova e aproximou-se, esfregando os olhos para garantir que não estava vendo errado. O broto estava realmente ali. Seu peito se aqueceu com uma emoção tão profunda que ela precisou levar a mão ao coração. Chamou o cão baixinho, mas ele não desviou o olhar. Era como se soubesse que aquele broto era o centro de algo muito maior do que podiam compreender. A funcionária correu para dentro e chamou o pai das gêmeas. Ele acordou assustado, achando que algo ruim havia acontecido. Quando ela contou que o broto havia nascido, ele congelou por um segundo. Vestiu-se às pressas e correu para o quintal. Ao ver a pequena planta, ajoelhou-se imediatamente. Os olhos dele se encheram de lágrimas silenciosas. A funcionária parou ao lado dele, respeitando o momento. O Caramelo apenas observava. O homem murmurou algo inaudível, como se conversasse com alguém que só ele conseguia ouvir. Talvez sua avó, talvez a terra, talvez ambos. O fato é que sua respiração ficou trêmula, não de cansaço, mas de gratidão. Minutos depois, as gêmeas acordaram, atraídas pela movimentação no quintal. Correram ainda sonolentas, com o cabelo desgrenhado, e pararam ao ver o broto. Os olhos dela se encheram de brilho. A mais velha tocou o braço da irmã e sussurrou que era o presente da terra. A mais nova respondeu baixinho que parecia ouvir um som vindo dali, como um suspiro leve. O pai abraçou as duas, emocionado. A funcionária encostou no ombro dele, oferecendo força silenciosa. O Caramelo se aproximou e deitou ao lado da pequena planta, como se fosse seu guardião. A aurora começava a nascer, tingindo o céu de rosa e laranja. A luz caiu sobre o broto, que brilhou de leve, refletindo a umidade da madrugada. Era uma imagem tão bonita que parecia saída de um sonho. O dia começou com todos sentindo que algo importante havia acontecido. A funcionária preparou o café com mais capricho do que o normal. As gêmeas falavam do broto como se fosse uma joia preciosa. O pai estava mais silencioso, mas era um silêncio cheio de paz, como se finalmente tivesse encontrado uma resposta que procurava desde a juventude. O Caramelo ficou no quintal a maior parte da manhã. Ele farejava o ar, observava os pássaros, caminhava ao redor da planta com cuidado de quem entende seu papel naquela história. Ele sabia que precisava protegê-la. Durante o café, as gêmeas perguntaram ao pai quando a árvore cresceria. Ele explicou que cada planta tinha seu tempo, e que a semente que receberam da anciã era especial, ligada à terra e às emoções da família. Disse que, assim como as plantas, as pessoas também cresciam aos poucos, e que o segredo estava em cuidar com constância, carinho e paciência. A funcionária sorriu, percebendo que aquelas palavras não serviam apenas para as meninas, mas também para ele próprio. Depois do café, decidiram cuidar novamente do quintal. As gêmeas recolheram folhas,
A funcionária limpou o caminho de pedras e o pai mediu a sombra para saber quanto sol o broto receberia por dia. O caramelo patrulhava incansavelmente, atento a qualquer movimento estranho. Foi durante essa arrumação que a primeira reviravolta daquele dia aconteceu. Enquanto caminhava perto da antiga cerca de madeira, o caramelo parou e começou a cavar com força. A funcionária estranhou e correu para ver. O cão cavava rápido, como se tivesse encontrado algo importante. Quando ela se aproximou, viu que havia um objeto enterrado ali, antigo, coberto de terra escura. O pai chegou e ajudou a desenterrar. Era uma caixa pequena, de madeira simples, marcada pelo tempo. A funcionária segurou o objeto com delicadeza, como se temesse que ele se desfizesse. As gêmeas se aproximaram com os olhos arregalados. Quando o pai abriu a caixa, encontrou um punhado de papéis amarelados e uma pedra lisa, verde, brilhante como água de rio. Os papéis continham pequenas anotações manuscritas, com símbolos e palavras da avó que ele reconheceu de outras escritas. A funcionária leu um trecho em voz baixa. Era sobre a importância de equilibrar a alma. Dizia que a terra sempre guardava aquilo que o coração não estava pronto para ver. O homem ficou estático. A pedra verde, segundo a carta, era usada antigamente para acalmar decisões impulsivas, atuando como símbolo de clareza. Ele percebeu que, sem saber, havia repetido erros que não compreendia completamente. As gêmeas perguntaram se podiam guardar a pedra para ajudar o pai. O homem sorriu com os olhos marejados e disse que sim. O caramelo encostou o nariz na pedra, sentindo seu cheiro sutil, como se buscasse entender sua energia. A tarde passou tranquila, mas repleta de trabalho. A funcionária preparou um almoço leve, e o caramelo ficou deitado ao lado do broto, mantendo sua vigília constante. O pai observava tudo, sentindo que uma transformação profunda acontecia dentro dele. As meninas brincavam perto da sombra do umbuzeiro, inventando histórias sobre como a árvore nascente poderia ter frutos que brilhavam como a pedra verde. À noite, antes do jantar, todos foram até o quintal iluminar o broto com uma lamparina. A luz tremulante fazia com que a pequena planta parecesse ainda mais viva. A funcionária sugeriu criar um círculo de proteção com pequenas pedras ao redor dela. Todos ajudaram, e o caramelo ajudou cavando pequenos espaços na terra. Quando voltaram para dentro, uma chuva muito fina começou a cair, quase imperceptível. Era como uma bênção suave, um sussurro da natureza. As gêmeas correram para a janela, felizes. O pai observou em silêncio, com o coração cheio de esperança. A funcionária percebeu que ele estava mudando, e isso trouxe paz ao seu próprio coração. O caramelo, antes de entrar na casa, olhou mais uma vez para o broto. A chuva leve caía sobre ele, e o pequeno caule parecia se mover com o toque da água. O cão então finalmente entrou, deitando-se perto das meninas enquanto elas se preparavam para dormir. Naquela noite, o sertão parecia respirar junto com aquela família. O broto havia nascido. E com ele, um novo capítulo na vida de todos. A noite anterior deixará no sertão uma umidade discreta, tão suave que apenas quem vivia ali há muito tempo saberia perceber. O caramelo acordou antes que o sol tocasse a linha do horizonte. Ele levantou devagar, sentindo todos os músculos se alongarem com naturalidade, como quem se prepara para um novo dia de vigília. Caminhou pela casa silenciosa, passando diante da porta das gêmeas, do quarto da funcionária e da sala onde o pai havia adormecido em meio a papéis antigos. Ele farejou cada canto, atento aos menores sinais, como se o ar carregasse pequenas mensagens que apenas um cão como ele conseguia decifrar. Ao chegar ao quintal, o vento fresco da madrugada tocou o pelo do caramelo e fez suas orelhas se moverem. O broto se mantinha firme, iluminado pela claridade prateada da lua que ainda não havia se recolhido. Era impressionante como aquela pequena planta parecia ganhar força cada dia, como se absorvesse da terra não apenas água, mas também a energia silenciosa que vinha da família. O caramelo aproximou-se, cheirou a terra úmida ao redor e deitou-se cuidadosamente, observando o horizonte. Os pássaros começaram a cantar alguns minutos depois, anunciando o nascer do sol. A funcionária acordou pouco depois, seguindo sua rotina de preparar o café. Ela abriu a janela da cozinha e viu o caramelo atento, quase solene, ao lado do broto. Sorriu com ternura e murmurou que aquele cão parecia ter sido enviado justamente para cuidar daquela casa. O cheiro do café fresco começou a preencher o ambiente, chegando ao quintal e fazendo o caramelo erguer a cabeça. Era um cheiro que sempre lhe despertava tranquilidade.
As gêmeas apareceram logo em seguida, animadas, correndo até o broto como se fossem encontrar um amigo querido. O pai delas, ainda com a expressão marcada pela reflexão dos últimos dias, chegou por último. Ele se aproximou da planta e tocou a terra ao redor com a mão aberta, fechando os olhos por um instante. Não era um gesto mecânico, era uma forma de conexão. A funcionária percebeu que ele estava aprendendo a lidar com seus sentimentos de um jeito que antes parecia impossível. Após o café, as meninas pediram para ajudar a regar o broto, e o pai concordou de imediato. A funcionária trouxe a jarra de barro, e juntos molharam devagar a terra, como se conduzissem um ritual silencioso. O caramelo observava tudo com atenção, sua respiração calma acompanhando o ritmo suave da família. Foi então que algo inesperado ocorreu. Enquanto o pai limpava pequenas folhas caídas ao redor, o caramelo se afastou do grupo e caminhou em direção ao fundo do quintal, onde a cerca de madeira encontrava uma faixa de vegetação mais densa. De repente, ele parou, farejou o chão e começou a cavar com uma insistência que chamou a atenção da funcionária. Ela correu até ele, vendo a terra voar para os lados com rapidez. Quando chegou mais perto, viu que algo estava enterrado ali. Chamou o pai, que veio rápido, acompanhado das gêmeas. O caramelo continuava cavando, até que bateram em madeira. O pai ajoelhou-se e ajudou a retirar a terra. Logo perceberam que não era uma caixa como a anterior, mas sim uma tampa antiga, desgastada pelo tempo. Parecia parte de algum compartimento subterrâneo pequeno. A funcionária colocou a mão sobre a boca, surpresa. As gêmeas se aproximaram com receio e curiosidade. O pai, um pouco tenso, suspirou fundo antes de puxar a tampa. Quando conseguiu abri-la, revelou um pequeno espaço escuro, onde descansavam 3 objetos: um pote de barro tampado, uma pequena flauta de madeira e um pedaço de tecido bordado com símbolos parecidos com os encontrados nos papéis da avó. A funcionária pegou o tecido com cuidado, notando sua textura delicada. As gêmeas observaram fascinadas a pequena flauta. O pai pegou o pote de barro, que estava surpreendentemente intacto. Ele ergueu a tampa e encontrou dentro dele folhas secas, cuidadosamente dobradas, junto de um bilhete da avó. A funcionária leu o bilhete em voz alta. A avó explicava que aquele era um conjunto usado em rituais de harmonia, destinados a acalmar os ventos emocionais que, segundo ela, poderiam se acumular na terra quando as pessoas da família se afastavam do equilíbrio. A flauta tinha o propósito de guiar os sentimentos através da música, o tecido servia como proteção simbólica e as folhas de erva eram usadas para preparar um chá especial capaz de ajudar nos momentos mais turbulentos. O pai ficou em silêncio, segurando o pote com força. A funcionária tocou seu ombro com suavidade, lembrando de que aquele era um momento de revelação, não de culpa. As gêmeas perguntaram se poderiam aprender a tocar a flauta. Ele prometeu ensinar, apesar de seu rosto ainda carregado por emoções profundas. O caramelo permanecia sentado ao lado da abertura, com os olhos fixos nos objetos, como se soubesse que aquela descoberta era parte importante da história que ainda estava se desenrolando. A família voltou para dentro para examinar com calma os objetos, deixando o cão do lado de fora, observando o broto com atenção renovada. No meio da manhã, enquanto todos estavam reunidos na sala, o pai tomou uma decisão. Disse que queria criar um ritual próprio, baseado no que estavam aprendendo, mas que fosse calmo, seguro e capaz de fortalecer a união da família. As gêmeas vibraram de alegria. A funcionária sorriu, satisfeita. O caramelo, que havia se aproximado silenciosamente, deitou ao lado do sofá, como se aprovasse a decisão. O homem decidiu que o primeiro passo seria compreender a flauta. Pegou o instrumento com cuidado e assoprou delicadamente. A primeira nota saiu fraca e trêmula, mas não desagradável. As gêmeas riram e pediram para tentar também. A funcionária as ajudou a posicionar os dedos, e em poucos instantes sons suaves enchiam a sala, como pequenos sopros de vento em forma de música. Mais tarde, no quintal, o caramelo correu atrás das folhas secas que voavam com o vento, aproveitando um momento raro de descontração. As gêmeas brincaram com ele, alisando seu pelo e inventando melodias para acompanhar seus movimentos. O pai observava tudo de longe, percebendo que aquele cão não era apenas um animal, ele era um elo entre a terra e a família. Durante a tarde, enquanto preparavam o chá com as folhas da avó, a funcionária notou que o caramelo estava inquieto novamente. Ele caminhava até a cova, depois voltava, como se quisesse alertar sobre algo. O pai foi até ele e se ajoelhou, perguntando o que estava acontecendo. O cão virou a cabeça na direção da cerca,
como se tivesse ouvido algo que os outros não percebiam. Decidiu-se investigar. O grupo caminhou até o fundo do quintal, acompanhando o Caramelo. O vento estava mais forte naquela parte do terreno, e o cheiro de terra parecia se misturar com outro aroma desconhecido. O Caramelo farejou a base da cerca e atravessou para o terreno vizinho por uma pequena abertura que havia ali. O pai hesitou, mas com as gêmeas insistindo, resolveu seguir o cão. No terreno do vizinho, algo chamava a atenção. A vegetação parecia mais alta, mais densa, como se ninguém a tivesse tocado por anos. O Caramelo farejava com urgência, parando diante de uma árvore grande e antiga, com raízes expostas e tronco retorcido pelo tempo. A funcionária notou que algumas raízes pareciam parecidas com as encontradas na cova. O pai se aproximou e tocou a casca da árvore. Ao fazer isso, sentiu um leve pulsar vindo do tronco, como se a árvore vibrasse com sua presença. As gêmeas ficaram maravilhadas. A funcionária percebeu que aquele pulsar não era imaginário. A árvore exalava uma energia real, intensa, profunda. O Caramelo latiu uma vez, chamando a atenção de todos. Ele caminhou ao redor da árvore e encontrou algo escondido entre as raízes. O pai ajudou a retirar a terra e encontrou mais um objeto antigo, desta vez uma pedra lisa com desenhos gravados. O símbolo central era idêntico ao da medalha encontrada dias antes. A funcionária segurou a pedra nas mãos, sentindo seu peso. Era pesada, mas transmitia uma sensação de serenidade. As gêmeas perguntaram o que significava. O pai disse que não sabia ainda, mas que estava determinado a descobrir. Voltaram para a propriedade com a pedra, e o Caramelo caminhava à frente, orgulhoso de sua descoberta. A tarde caiu lentamente, pintando o céu com tons alaranjados. O pai colocou a pedra ao lado dos outros objetos. Tudo parecia se encaixar em um grande quebra-cabeça. Naquela noite, a família jantou unida na varanda. O clima era de serenidade. O broto estava firme no quintal, iluminado pela lua crescente. O Caramelo deitou-se ao lado das gêmeas, com o peito cheio de responsabilidade tranquila. O pai respirou fundo, finalmente sentindo que estava no caminho certo. A funcionária serviu chá para todos. As gêmeas experimentaram e disseram que tinha gosto de folhas e aconchego. O Caramelo olhou para a família reunida e, pela primeira vez em muitos dias, relaxou completamente, apoiando a cabeça nas patas. Era como se o sertão inteiro respirasse junto com eles. E naquela noite silenciosa, algo muito profundo se estabeleceu. A certeza de que, com o broto crescendo e os segredos da terra sendo revelados, um novo destino estava se formando. O sertão despertou com um cheiro diferente naquela manhã. Era como se a terra tivesse repousado bem durante a noite e agora exalasse um aroma de barro fresco misturado ao perfume das flores que resistiam ao calor. O Caramelo foi o primeiro a sentir a mudança no ar. Ele levantou-se lentamente, sacudiu o corpo e caminhou até o quintal. O broto estava maior, mais vivo, como se tivesse crescido 2 vezes durante a madrugada. Suas folhas brilhavam com uma cor intensa, atraindo a luz do sol nascente. O cão se sentou diante dele, como se estivesse guardando uma joia rara. A funcionária, que sempre acordava antes de todos, percebeu o comportamento atento do Caramelo. Aproximou-se e tocou o broto com cuidado. A planta estava firme e surpreendentemente quente, como se tivesse seu próprio pulso. Ela sorriu, fascinada, e acariciou o cão, agradecendo silenciosamente por ele ter guiado a família até aquele novo caminho. A casa ainda estava silenciosa quando o pai da gêmea surgiu na porta, esticando os braços, espreguiçando o corpo como alguém que havia dormido profundamente. Ele olhou para o broto e viu que a planta realmente havia mudado. As gêmeas apareceram logo depois, bocejando e esfregando os olhos. Ao verem o broto, correram até ele, maravilhadas com o novo tamanho. Era impossível ignorar que aquela planta tinha algo especial. Parecia acompanhar a evolução emocional da família, como se respondesse às transformações internas que todos estavam vivendo. Enquanto preparavam o café da manhã, a funcionária comentou que, se a avó ainda estivesse viva, certamente diria que a terra estava respondendo ao equilíbrio que finalmente estava sendo restabelecido naquele lar. O pai concordou com um aceno silencioso. Tinha passado a vida tentando cumprir expectativas impostas pela tradição familiar, sem perceber que estava perdendo, aos poucos, o contato com o afeto que deveria guiar tudo. Agora, porém, algo diferente florescia ali, dentro e fora da terra. O Caramelo comia calmamente sua porção de comida,
observando a família conversar e rir. Era como se ele estivesse finalmente vendo um quadro que, por muito tempo, estivera incompleto. No entanto, aquele clima pacífico seria temporário. Algo estava prestes a acontecer. Algo que começaria com um simples rumor que corria pela cidade e que logo alcançaria a porta da fazenda. Pouco depois do café, o pai decidiu levar as meninas para uma caminhada pela parte mais alta da propriedade. Ele queria que elas sentissem de perto o vento da serra, que sempre trazia conselhos antigos, segundo a avó. A funcionária ficou cuidando da casa enquanto Caramelo acompanhava o trio, caminhando com passos firmes e atentos. O sol já estava quente, mas uma brisa suave soprava, tornando a caminhada agradável. No caminho, encontraram um grupo de moradores da região. Eles estavam parados perto da estrada, conversando animadamente. Quando viram o pai, fizeram sinal para que ele se aproximasse. As gêmeas seguraram suas mãos, e o Caramelo ficou ao lado, atento a qualquer movimento inesperado. Os moradores contaram que havia rumores circulando na cidade. Falava-se sobre uma luz estranha vista à noite na direção da propriedade, sobre cantos suaves que alguns juravam ter ouvido, e até sobre a descoberta da medalha que supostamente teria sido encontrada no quintal. As histórias, claro, estavam cheias de exageros, como sempre acontecia no sertão, onde cada fato se transformava em lenda em poucas horas. No entanto, havia algo mais sério no ar. Alguns moradores acreditavam que a família estava mexendo com tradições antigas e que isso poderia despertar curiosidades indesejáveis. O pai agradeceu pela preocupação e explicou que tudo estava sob controle, que era apenas um resgate de memórias familiares. Mas percebeu que os olhares desconfiados não desapareceram. O Caramelo, ao sentir a mudança de tom nas vozes, aproximou-se das gêmeas, como se quisesse protegê-las de algo invisível. Decidiram seguir caminho. Ao chegar à parte mais alta da propriedade, encontraram uma vista ampla, onde o sertão se estendia em tons de amarelo, verde e terra. O vento soprava forte ali, e era possível ouvir o som das folhas se movendo como um sussurro constante. As meninas riram ao sentir o vento bagunçar seus cabelos, e o pai fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir a paz que aquele lugar oferecia. Mas logo o Caramelo parou de caminhar. Ele olhava para o horizonte fixamente, com as orelhas erguidas. O pai percebeu e perguntou o que estava acontecendo, mas o cão não se moveu. Ele ficou rígido, como se tivesse captado algo que eles não eram capazes de ouvir. O vento parecia mais pesado naquele ponto da trilha. De repente, um homem apareceu caminhando pela estrada poeirenta, aproximando-se da família. Ele carregava uma sacola de couro e usava roupas simples, mas seus olhos demonstravam uma curiosidade intensa. Era um morador conhecido da região, alguém que tinha fama de ser profundamente interessado em histórias e artefatos antigos. Aproximou-se devagar, cumprimentando a família com respeito, e disse que gostaria de conversar sobre os rumores que estavam circulando. O pai, com educação, disse que preferia falar sobre aquilo em outro momento, mas o homem insistiu. Afirmou que alguns objetos encontrados na propriedade eram considerados importantes pela comunidade e que seria prudente compartilhá-los com as autoridades locais, para evitar mal-entendidos. As gêmeas se aproximaram do pai, inseguras. O Caramelo rosnou baixinho, não por agressividade, mas para avisar que era hora de cautela. O homem, percebendo a tensão, recuou um pouco. Disse que retornaria mais tarde para conversar com calma. A família assistiu enquanto ele caminhava para longe. O pai respirou fundo, preocupado. A funcionária sempre dizia que quando o sertão começa a falar, é porque algo está sendo despertado. Agora, ele entendia o sentido daquelas palavras. Precisava proteger as filhas e a história da família, mas sem entrar em atrito com aqueles que estavam começando a criar suspeitas. Voltaram para casa mais cedo do que o planejado. No caminho, o Caramelo caminhava ao lado das gêmeas, com o corpo ereto e vigilante. Ele farejava o vento constantemente, como se buscasse sinais de perigos que o resto da família ainda não conseguia perceber. Ao chegarem ao quintal, encontraram a funcionária observando o broto com uma expressão que misturava encantamento e preocupação. Ela contou que alguns vizinhos tinham passado perto da cerca, olhando demais para o quintal. Não disseram nada, mas a presença deles incomodou. O pai ficou sério, percebendo que aquele clima de curiosidade poderia se transformar em algo maior. Precisavam agir com cuidado. À tarde, decidiram realizar um pequeno ritual de harmonia, utilizando os objetos descobertos recentemente. O pai tocou algumas notas suaves na flauta,
ainda aprendendo o instrumento, mas já capaz de produzir um som calmo e envolvente. As gêmeas seguraram o tecido bordado enquanto a funcionária preparava um chá suave com as folhas do pote ancestral. O caramelo deitou-se no centro do quintal, ao lado do broto, como parte do círculo formado pela família. As notas da flauta flutuavam pelo ar, misturando-se com o canto dos pássaros. A funcionária recitou algumas palavras antigas da avó, pedindo equilíbrio, proteção e clareza. O vento ficou mais suave, quase carinhoso. A terra pareceu respirar junto com eles. Depois do ritual, todos sentiram uma leveza que há tempos não experimentavam. Mas sabiam que ainda havia muito a ser resolvido. A funcionária sugeriu que talvez fosse hora de entender melhor os símbolos da pedra descoberta no terreno vizinho. O pai concordou e decidiu que, no dia seguinte, pediria ajuda ao professor local, um estudioso da cultura sertaneja. Ao cair da noite, o sertão ficou silencioso. Os grilos cantavam ao longe, e a lua iluminava o broto como se fosse uma lamparina natural. O caramelo permaneceu próximo à planta por um longo tempo, vigilante como sempre. Ele sabia que a paz daquele dia poderia ser rompida a qualquer momento. Suas orelhas se moviam, captando sons que ninguém mais percebia. No entanto, quando finalmente se deitou ao lado das gêmeas, que estavam sentadas na varanda conversando e rindo, o caramelo fechou os olhos por alguns segundos. Naquele breve momento, ele sentiu algo diferente. A terra, o vento e o broto pareciam comunicar-se com ele de uma forma silenciosa e direta. Como se o sertão estivesse agradecendo por ela, a família, estar se reunindo novamente. Apesar disso, o cão sabia que o rumor que havia se espalhado pela cidade ainda renderia consequências. A paz daquela noite seria apenas um intervalo antes dos próximos desafios. Mas, por ora, ele permitiu-se relaxar. Porque o dia havia sido longo, e a família estava unida. E, no sertão, isso era o que mais importava. O dia começou com o som do vento acariciando as folhas das árvores do quintal. O caramelo acordou antes do sol, como sempre, espreguiçando-se com lentidão, sentindo cada músculo se mover em harmonia. O aroma da terra molhada da madrugada ainda persistia, misturado com o cheiro fresco do capim e das flores nativas que cresciam à beira do quintal. Ele correu até o broto, farejando a terra em busca de qualquer sinal de mudança. Notou que suas folhas haviam se aberto ainda mais, revelando um verde intenso e brilhante. O cão sentiu um instinto profundo de proteção e permaneceu ao lado da planta, observando cada movimento do vento, atento a tudo ao redor. A funcionária apareceu logo depois, trazendo consigo o café recém-passado. Ela notou o caramelo sentado diante do broto, olhos atentos e postura firme. Sorriu, falando baixinho que ele realmente parecia um guardião da família. O pai da gêmea chegou logo em seguida, vestindo roupas leves, mas com um semblante sério, refletindo a responsabilidade que sentia. As meninas apareceram correndo ao redor do quintal como se o vento as guiasse, parando apenas para observar o broto que crescia dia a dia. Depois do café, o pai anunciou que precisavam entender melhor o significado da pedra descoberta nas raízes da árvore antiga no terreno vizinho. Havia símbolos gravados que pareciam familiares, mas ninguém conseguia decifrar completamente. A funcionária sugeriu que procurassem o professor local, conhecido por seu conhecimento sobre tradições e lendas do sertão. As gêmeas ouviram atentamente, animadas com a possibilidade de conhecer alguém que pudesse contar histórias sobre a terra e seus mistérios. O caramelo acompanhou cada movimento, farejando o ar, como se pressentisse que aquela decisão abriria portas importantes. Ao chegarem à pequena escola da cidade, foram recebidos pelo professor, um homem de cabelos grisalhos, olhos brilhantes e mãos calejadas pelo trabalho com livros e documentos antigos. Ele examinou a pedra com cuidado, passando os dedos sobre os símbolos gravados, murmurando palavras que pareciam encantamentos. O pai das gêmeas observava com atenção, percebendo que cada gesto do professor transmitia mais do que conhecimento, transmitia conexão com a história da região. O professor explicou que os símbolos representavam caminhos de energia, sinais usados pelas antigas gerações para orientar decisões, proteger a família e equilibrar emoções. Ele disse que a pedra funcionava como uma chave simbólica, capaz de abrir a percepção para elementos que muitas vezes passam despercebidos. As gêmeas ouviram fascinadas, imaginando como seria tocar a pedra e sentir suas energias. O caramelo, deitado próximo ao pai, parecia absorver cada palavra, entendendo a importância daquele objeto na jornada da família. No retorno para casa,
o pai decidiu que era hora de integrar a pedra ao ritual de harmonia no quintal. Ele trouxe a pedra, a flauta, o tecido bordado e as folhas secas da avó, preparando um espaço especial ao redor do broto. As meninas ajudaram a posicionar cada item com cuidado, sentindo que estavam participando de algo muito maior do que elas mesmas. A funcionária acendeu pequenas velas ao redor do quintal, preenchendo o ar com um aroma sutil de ervas, criando um ambiente sereno e mágico. O caramelo posicionou-se no centro do quintal, entre o broto e a família, como se estivesse marcando a importância daquele momento. O pai começou a tocar a flauta, notas suaves preenchendo o ar, misturando-se com o canto dos pássaros que observavam curiosos. A funcionária recitou palavras antigas da avó, pedindo clareza, proteção e união. As meninas ouviram atentamente, absorvendo cada som, cada gesto, cada aroma. Era um momento de profunda conexão, onde o passado e o presente se encontravam em harmonia. Durante o ritual, o caramelo percebeu algo que os humanos ainda não notavam. Um ponto de luz refletia na pedra, movendo-se suavemente conforme a posição do sol. Ele latiu baixinho, chamando a atenção do pai. O homem olhou para a pedra e notou o movimento da luz, percebendo que os símbolos ganhavam vida em determinados momentos do dia. As gêmeas ficaram maravilhadas, tentando seguir o brilho com os olhos. A funcionária explicou que, segundo antigas tradições, esse fenômeno indicava que a pedra e a planta estavam conectadas energeticamente, criando um elo capaz de guiar decisões e proteger a família. No final da manhã, o pai decidiu explorar o terreno ao redor do quintal, buscando entender melhor como os elementos naturais poderiam influenciar o broto. O caramelo liderava o caminho, farejando cada canto, atento a qualquer detalhe. Encontraram pequenas pedras, raízes antigas e poças d'água que refletiam o céu. Cada elemento parecia ter um papel na energia do quintal. O pai marcou pontos estratégicos para observar a interação entre luz, água e vento. Durante a tarde, enquanto a funcionária preparava o almoço, as gêmeas brincavam de criar histórias sobre a planta, a pedra e o caramelo. Imaginavam que o cão possuía poderes especiais, capazes de entender a linguagem da terra. O pai observava, sorrindo. Entendeu que aquelas brincadeiras eram mais do que diversão. Era uma forma de ensinar as meninas a valorizar a conexão com a natureza e com os objetos que representavam a história da família. Após o almoço, decidiram plantar algumas sementes ao redor do broto, criando um pequeno círculo de crescimento e proteção. O caramelo ajudava cavando pequenos buracos e afastando folhas secas. As meninas cuidavam da terra, regando cuidadosamente cada semente. A funcionária observava a cena com um sorriso de orgulho, sentindo que cada gesto, cada cuidado, fortalecia a união da família. Mais tarde, ao entardecer, o pai decidiu ensinar as meninas como ler a pedra e os símbolos gravados nela. Mostrou que cada linha tinha um significado, cada curva representava decisões e consequências. As meninas escutavam com atenção, enquanto o caramelo permanecia ao lado, como se fosse um guia silencioso. Ele sentia que aquelas lições eram essenciais para que todos compreendessem a importância de respeitar a natureza, a história e a harmonia familiar. Quando a noite caiu, a família se reuniu novamente no quintal. As velas estavam acesas, a flauta descansava ao lado do broto, e o aroma das folhas secas preenchia o ar. O caramelo deitou-se próximo à planta, respirando calmamente. As gêmeas sentaram-se ao lado do pai, segurando suas mãos. A funcionária posicionou a pedra no centro do círculo, permitindo que todos tocassem levemente, sentindo a energia que emanava dela. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma leve brisa passou pelo quintal, movimentando as folhas do broto e espalhando aromas de ervas pelo ar. A luz da lua refletiu na pedra de forma intensa, iluminando o quintal com um brilho suave e constante. O caramelo olhou para o broto, depois para a pedra, e emitiu um latido baixo, como se confirmasse que estavam no caminho certo. As gêmeas sorriram, percebendo que algo mágico estava acontecendo. O pai respirou fundo, sentindo que a família finalmente havia encontrado equilíbrio, proteção e harmonia. Antes de entrarem para casa, todos olharam para o quintal iluminado pela lua. O broto estava firme, cercado pela energia dos objetos antigos, pelo cuidado do caramelo e pelo amor da família. Cada gesto, cada som, cada aroma parecia contar a história de que, mesmo em meio às dificuldades, era possível criar algo belo, protegido e cheio de significado. O caramelo deitou-se próximo às meninas na varanda, sentindo o coração tranquilo. Sabia que, embora novos desafios pudessem surgir, a família estava mais forte do que nunca.
A terra, o vento, o broto e os objetos antigos trabalhavam em harmonia, formando uma rede de proteção e sabedoria que os guiaria adiante. O sertão parecia respirar junto com eles naquela noite. E, pela primeira vez em muitos dias, todos sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar, protegidos, conectados e prontos para enfrentar os próximos passos de sua jornada. O amanhecer chegou com cores extraordinárias sobre o sertão. Tons de dourado e laranja misturavam-se no horizonte, refletindo no broto que, durante a noite, parecia ter absorvido a luz da lua e transformado-se em algo ainda mais vibrante. O caramelo foi o primeiro a acordar, sentindo o cheiro fresco da terra recém-umidificada pelo orvalho. Suas patas tocaram a grama macia do quintal, e ele correu até o broto, farejando cada folha com delicadeza. Ele sabia que aquele dia seria diferente. Havia algo no ar, uma sensação de completude, de que o esforço da família finalmente estava prestes a ser recompensado. As gêmeas acordaram pouco depois, animadas e sorridentes, correndo para o quintal. Seus risos se misturavam com o canto dos pássaros que já começavam a acordar. A funcionária chegou trazendo o café da manhã, percebendo a energia renovada no ar. O pai das meninas saiu do quarto, olhando pela janela e sentindo uma paz inédita. Ele percebeu que, após tantas descobertas, rituais e aprendizado, a família estava pronta para um novo começo, construído sobre a união, a confiança e o cuidado mútuo. Após o café, decidiram realizar o ritual final de harmonização, integrando todos os elementos que haviam descoberto: a pedra com símbolos antigos, o tecido bordado, a flauta e as folhas secas da avó, junto ao broto que já parecia mais do que uma simples planta. Ele se tornará o símbolo da renovação da família, da força invisível que ligava cada um deles à terra e à própria história. O caramelo posicionou-se no centro do quintal, junto ao broto. Sua respiração era calma, mas firme, transmitindo uma sensação de vigilância e proteção. Ele sabia que aquele ritual era crucial. As gêmeas seguraram o tecido com cuidado, enquanto o pai tocava notas suaves na flauta. A funcionária recitou palavras antigas, transmitindo os ensinamentos da avó e pedindo equilíbrio e felicidade para todos. Cada nota, cada gesto e cada palavra parecia ressoar no ar, como se o sertão inteiro estivesse ouvindo. Durante o ritual, uma leve brisa percorreu o quintal, movendo suavemente as folhas do broto e espalhando o aroma das ervas pelo ar. A luz do sol refletia na pedra, criando pequenos pontos de brilho que iluminavam os rostos da família. As meninas sentiram uma conexão profunda com o que estava acontecendo, como se fossem parte de algo maior que elas mesmas. O caramelo latiu baixo, satisfeito, como se aprovasse a energia que se formava ao redor do broto e da família. Após o ritual, o pai decidiu compartilhar com as meninas uma história que a avó costumava contar. Falava sobre a importância de proteger a família, respeitar a terra e reconhecer a sabedoria escondida nas pequenas coisas do cotidiano. As meninas ouviram atentamente, absorvendo cada palavra e olhando para o broto com admiração. O caramelo deitou-se próximo a elas, sentindo a alegria das crianças, sua cauda balançando lentamente enquanto acompanhava o ritmo das histórias. Mais tarde, decidiram fazer uma caminhada pelo quintal, verificando cada ponto onde haviam descoberto objetos, pedras e sinais de energia. O caramelo liderava, farejando cuidadosamente cada canto, como se tivesse que confirmar que tudo estava seguro. Encontraram pequenas flores recém-nascidas, que pareciam surgir apenas para celebrar aquele momento. As meninas colhiam algumas delas, colocando-as ao redor do broto, transformando o quintal em um círculo de cores e vida. Ao retornar para casa, notaram que os vizinhos, que antes estavam curiosos e receosos, começaram a aparecer discretamente, observando de longe. Perceberam que a energia do quintal era diferente, que algo de positivo e harmonioso estava acontecendo ali. Alguns acenaram timidamente, outros apenas sorriram. O pai sentiu que a aceitação da comunidade era um reflexo do equilíbrio que a família havia conquistado, resultado de esforço, paciência e amor. Durante a tarde, decidiram ensinar as meninas a tocar a flauta com mais afinco. O pai, agora confiante, mostrou como combinar notas para criar pequenas melodias. As gêmeas tentavam, riam e se animavam a cada som produzido. O caramelo deitou-se próximo ao broto, ouvindo atentamente, como se cada nota fosse uma confirmação de que a família estava finalmente conectada, não apenas entre si, mas com a terra e com as energias ao redor. Mais tarde, o pai começou a cavar suavemente ao redor do broto, explicando às meninas que precisavam fortalecer a raiz da planta para que ela crescesse ainda mais saudável. As meninas ajudaram,
sentindo que aquele gesto era simbólico, representando o cuidado que deveriam ter com a própria família. O Caramelo, sempre atento, cavava levemente em pontos específicos, como se soubesse exatamente onde a terra precisava ser solta. No final da tarde, todos se reuniram novamente no quintal. A pedra, o tecido e a flauta estavam dispostos ao redor do broto, agora firme e saudável. As gêmeas seguraram a mão do pai e da funcionária, formando um círculo de união. O Caramelo posicionou-se ao lado do broto, sentindo que aquela era a hora de finalizar a jornada. O vento soprava levemente, carregando aromas de flores, terra e ervas secas. Era um momento de pura harmonia. De repente, algo mágico aconteceu. Um raio de sol atravessou uma abertura nas nuvens e iluminou o broto completamente, refletindo na pedra de forma intensa e criando um espetáculo de luz e cor. As meninas ficaram encantadas, sorrindo e abraçando o pai e a funcionária. O Caramelo latiu baixo, contente, sentindo a alegria vibrando no ar. Era como se o universo tivesse reconhecido o esforço da família e estivesse celebrando junto com eles. Naquela noite, após o jantar, o quintal foi iluminado por pequenas lanternas de óleo, espalhadas cuidadosamente pela funcionária. A família se reuniu ao redor do broto e da pedra. O pai contou que sentia orgulho de cada passo que haviam dado juntos, de cada desafio superado, de cada descoberta feita com esforço e amor. As gêmeas ouviram, emocionadas, e abraçaram o pai com força. O Caramelo deitou-se ao lado delas, sentindo a energia da família e sabendo que finalmente tudo estava no lugar. O vento da noite trouxe consigo sons suaves da natureza, misturando-se com o canto distante de grilos e aves noturnas. O broto parecia brilhar à luz das lanternas, transmitindo uma sensação de vida e esperança. A pedra refletia os raios das lanternas, como se estivesse ativa e protegendo todos ali. As meninas, segurando as mãos do pai e da funcionária, sentiram uma paz profunda, percebendo que a jornada de descobertas, rituais e ensinamentos havia construído um novo capítulo em suas vidas. O Caramelo olhou para cada membro da família, sentindo que cumprirá seu papel como guardião. Ele havia observado, alertado e protegido. Cada vitória da família tinha sido conquistada com esforço, e cada conquista trouxe um aprendizado valioso. Agora, ao vê-los unidos e felizes, o cão sentiu uma alegria intensa, pura e silenciosa, diferente de tudo que já havia experimentado. Na manhã seguinte, o sol se levantou novamente sobre o sertão, iluminando o broto que já parecia ter dobrado de tamanho em apenas algumas semanas. As gêmeas correram pelo quintal, rindo e brincando com o Caramelo, que corria alegremente atrás delas. O pai observava, com o coração leve, sentindo que finalmente havia construído um lar onde amor, cuidado e harmonia predominavam. A funcionária, sorrindo, ajudava a recolher folhas e preparar o café, sentindo-se parte de algo maior que ela mesma. O quintal, antes silencioso e solitário, agora pulsava com vida. Cada canto mostrava evidências do esforço, cada cheiro, cada som, cada luz refletia a conexão entre a família, a terra e a natureza. O Caramelo, deitado próximo ao broto, sentia que a missão estava completa. Ele havia sido o elo, o guardião, e agora podia descansar, sabendo que todos estavam seguros, felizes e conectados com a força da vida ao redor. O dia passou, e ao entardecer, a família se reuniu novamente para observar o pôr do sol. As gêmeas abraçaram o pai, segurando também a funcionária, enquanto o Caramelo permanecia ao lado do broto, olhando o céu com atenção tranquila. O céu estava pintado de tons de vermelho, laranja e dourado, refletindo na planta e nos objetos ao redor. Tudo parecia perfeito, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente colocado para criar aquele momento de harmonia total. O pai falou baixinho, agradecendo a avó, a terra e a vida por guiá-los até ali. As meninas sorriram e abraçaram todos, sentindo que aquela felicidade não era apenas uma conquista momentânea, mas uma promessa de que a família sempre estaria unida, protegida e em paz. O Caramelo latiu uma última vez, baixo e firme, como um selo de aprovação, confirmando que a história finalmente havia encontrado seu desfecho feliz. Naquele instante, o sertão inteiro parecia sorrir junto com eles. A vida seguia, mas agora com cores mais vivas, aromas mais intensos e sons mais harmoniosos. O broto continuava crescendo, o Caramelo permanecia vigilante e a família, finalmente, estava completa, unida por amor, cuidado e respeito à própria história. A noite caiu suavemente, e as estrelas começaram a brilhar no céu claro do sertão. Cada estrela parecia celebrar a vitória da família, a força da união e a coragem de um cão que,
com seu coração fiel, guiou todos para um futuro de esperança e alegria. E assim, a jornada terminou de forma emocionante, mostrando que a persistência, o amor e a conexão verdadeira podem transformar qualquer dificuldade em felicidade duradoura. Fim. Você chegou até aqui? Então comente caderno, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!